Fala aí, meus alunos, professor Clívio aqui com vocês e vamos para mais uma aula de ciências essa semana. E na aula remota de ciências dessa semana, o assunto que nós vamos estudar está no capítulo 6 do livro de vocês, na página 54. Se você quiser abrir o seu material para acompanhar e fazer alguma anotação, pode ficar à vontade. E neste capítulo, estudaremos a estrutura celular das moneras, que são as bactérias, as cianobactérias, a importância das bactérias para o desenvolvimento de outros seres vivos e da vida no planeta Terra, doenças causadas por bactérias, sim, vamos se aprofundar um pouco em algumas bacterioses, e também conhecer um grupo que tem dentro desse reino moneras chamada de árqueas. Aí não se sabe muito sobre eles, mas também temos a pretensão de conhecer esses outros seres vivos, bastante microscópicos também. Conhecer as principais características das bactérias, as principais características das cianobactérias, as bactérias como agentes causadores de várias doenças, conhecer outras formas de utilização das bactérias em favor dos seres humanos e do meio ambiente, e conhecer as principais características das árqueas que eu acabei de falar para vocês agora há pouco. Então você imagina um exército de robôs com proporções microscópicas entrando em seu corpo para atacar células cancerígenas, digamos, destruir bactérias e vírus, inserir medicamentos em células específicas, desobstruir artérias e realizar cirurgias minimamente invasivas. Se você pensou no filme Viagem Insólita, acertou na comparação, mas errou se achou que vamos falar de ficção científica. Porque o que eu estou introduzindo aqui para vocês é a mais pura verdade. São os médicos microscópios, é a nanotecnologia. É uma área que vem se desenvolvendo a partir de partículas e dispositivos medidos por nanômetros, milionésimos de milímetros, ou seja, muitíssimos pequenos, que está aplicando à medicina uma nova área chamada de nanomedicina. É a grande aposta da ciência para os diagnósticos e tratamentos de diversas doenças dentro de 5 a 20 anos, claro, é um processo gradativo e lento. É a era da nanomedicina que irá nos permitir editar o corpo, editar o nosso genoma, assim como um processador de texto nos possibilita escrever um documento como esse que eu estou passando aqui para vocês. Então, entre as possíveis aplicações da nanomedicina, estarão aí, vamos ver, tratamentos de problemas cardiovasculares, diabetes, mal de Alzheimer, eliminação de pedra nos rins. Mas, professor, o que é que tudo isso tem a ver com as bactérias? Porque esses serão como eu falei, os médicos microscópios, Esses serão os seres que, como já sabemos, hoje são capazes de até produzir insulinas na cura de diabetes, Mas que futuramente eles poderão atuar em outros campos científicos para proporcionar melhor qualidade de vida. Então, nós jamais podemos associar as bactérias somente a doenças. Nós vamos mostrar, nessa aula de hoje, o lado negativo desses micróbios, desses micro-organismos, mas também vamos falar um pouco sobre o lado positivo desses seres vivos. Estão preparados? Então, vamos a mais uma aula de ciências. As bactérias. Então, estamos falando de seres que muito antes do surgimento dos dinossauros, da existência de qualquer animal, das plantas, já havia eles na Terra. Estamos falando de bactérias, ou eubactérias, e das árqueas, as arqueobactérias. Seres microscópicos mais primitivos que os cientistas conhecem. Apesar disso, as bactérias e outros seres microscópicos só foram descobertos no século XVII, mas só foi possível aprofundar o estudo sobre esses seres no final do século XIX.
Enfim, bactérias e arqueias são seres vivos com a organização mais simples e formam o reino Monera, que é agrupa todos os seres vivos procariontes conhecidos. Os procariontes, seres que não possuem uma membrana nuclear em suas células, como nós já estudamos há pouco tempo atrás. Há muito tempo também acreditava-se que todos os procariontes eram unicelulares, mas também alguns cientistas brasileiros anunciaram desde 2007 uma descoberta de uma bactéria multicelular em uma lagoa carioca. Embora pensemos rapidamente em doenças quando se fala em bactérias, certo? Apenas uma pequena parte delas é capaz de provocar essas enfermidades em nós seres humanos. E não sabemos muito ainda, a ciência não sabe sobre arqueias, pois elas só foram descobertas em 1970, então a partir da década de 70, mas não há sinais de que eles possam causar algum mal aos seres humanos. Assim, nós não podemos, seria injusto, associar todo o reino Monera diretamente às doenças, se apenas uma parte desses seres, uma menor parte, que são as bactérias, que são capazes de provocar essas doenças. A outra parte, as cianobactérias e as arqueias, não se tem sinal, como eu falei, de que possam causar doenças. As bactérias são organismos microscópicos e existem no mundo em grande quantidade, elas estão por toda parte. A palavra bactéria vem do grego bacterium e significa bastonete, pequeno bastão. Em um simples aparelho celular, por exemplo, como esse que você está assistindo a minha aula agora, nós podemos encontrar milhões de bactérias acumuladas. Certamente você já ouviu falar muito os médicos enfatizando na TV a importância de lavar as mãos antes de comer para evitar doenças, mas nem sempre elas são as vilãs, como eu falei, nem sempre elas estão fazendo mal. Existem bactérias que apresentam grande importância para várias espécies de animais e para o meio ambiente. Nós vamos também conhecer na aula de hoje, veremos isso a partir de agora. Tradicionalmente, costuma-se dividir os seres vivos que compõem o reino dos Moneras em dois grandes grupos, o das bactérias e o das cianobactérias. Essa divisão não corresponde à realidade, pois as cianobactérias também são bactérias e não um grupo à parte. As cianobactérias fazem parte de um dos filos mais conhecidos de bactérias, os que têm como principal característica a velha fotossíntese, para poder se nutrir. Por isso, durante muito tempo, os cientistas acreditavam que elas fossem algas, e eles davam o nome de algas azuis, ou cianófitas, certo? Hoje, algumas pessoas ainda usam essa nomenclatura, embora já saibamos que as cianobactérias não são algas e podem ser de várias cores diferentes, azul, verde, amarelo, vermelho. Sabe-se também que as cianobactérias não precisam de muitos recursos para realizar a fotossíntese. Essa capacidade de sobreviver com poucos recursos permite que elas sejam as primeiras a povoar locais nos quais não há vida. Junto a outras bactérias, as cianobactérias foram os primeiros seres vivos da Terra. Cianobactérias são as principais responsáveis pela existência de oxigênio no planeta. Você sabia que as plantas só fazem fotossíntese por causa delas? Então, o cloroplasto, organela presente na célula das plantas, responsável pela fotossíntese, pela produção desse gás oxigênio que já nós animais precisamos, é uma cianobactéria modificada. Essa organela é uma cianobactéria modificada. Então, como você está percebendo, as cianobactérias, como todos os outros tipos de bactérias, são muito importantes para a vida no nosso planeta Terra. Eu quero agora detalhar para vocês as principais características das bactérias. O tipo de célula, primeira característica, procarionte. A célula que a gente já conhece, que ela não tem núcleo diferenciado, isso, claro, para a bactéria e para a cianobactéria. E para arqueias, eu quero abrir um parêntese, porque as arqueias é um grupo de procariontes que foi descoberto recentemente, como eu disse, na década de
70. E inicialmente era visto como um tipo primitivo de bactérias. E elas foram chamadas de arqueobactérias, justamente arqueos antigo. Posteriormente descobriu-se que elas eram bastante diferentes das bactérias, mais diferentes do que um homem é de um vegetal. E assim elas foram chamadas apenas de árqueas, como vocês estão vendo. Apesar do nome, as árqueas não são mais antigas que as bactérias e parecem ser mais próximas dos eucariontes do que de outros procariontes, como as bactérias e as cianobactérias, porque a ciência já analisa a existência de dados moleculares que tem na célula dela, mais ligado aos eucariontes do que propriamente as bactérias e cianobactérias. Eu não vou me detalhar muito as árqueas, porque não é o objeto de assunto da aula de hoje da gente. Mas se você quiser conhecer mais sobre elas, abra o seu livro na página 64 e leia um pouco mais sobre as árqueas. É bem interessante saber sobre esses seres que também está dentro do reino Monera. O número de células, maioria unicelulares, alguns, como eu falei, já existem multicelulares, inclusive no Brasil, isso formando colônias, filamentos ou arranjos, que nós vamos conhecer essa estrutura, essa classificação mais adiante. Não chega a formar tecidos, órgãos, né? Sistemas organizados, essa multicelularidade é apenas uma formação de colônias, mas já é uma evolução para um grupo que a maioria de seres tem uma única célula, mas que alguns podem ter muitas células, como eu falei, formando colônias. Estamos falando de micro-organismos, então nós estamos falando de seres que podem variar de 0,5 micrômetro a 5 micrômetro e ir até 0,75 milímetro, ou seja, uma situação visível aos nossos olhos quando se fala de milímetro, mas não visível aos nossos olhos quando se fala de micrômetro, apenas visível com o equipamento chamado de microscópio, por isso o avanço dessa área apenas a partir do século XIX. A nutrição, se é ser vivo, tem a obtenção de alimento. Então, de acordo com a nutrição, as bactérias podem ser classificadas em autótrofas e heterótrofas, e a diferença a gente já conhece, é que a bactéria autótrofa produz seu próprio alimento através do processo denominado quimiossíntese, ou até mesmo a fotossíntese, no caso das cianobactérias. Já a bactéria heterótrofa nutre-se de outros seres vivos, podendo ser classificado como parasita, ou de matéria orgânica em decomposição, que a gente também chama de saprófita, parasita patogênica, causadora de infecções, de doenças, e decompositora, ou saprófita, que são aquelas responsáveis pela decomposição. Não é assim? Isso eu estou falando de bactérias heterótrofas. Então você tem aí uma diversidade de formas de obtenção de alimento dentro de um grupo de seres vivos de um mesmo reino. Parasitas, fermentativas, bactérias que têm respiração aeróbica, que vivem na presença de oxigênio, né, precisam do oxigênio, que não precisam, anaeróbicas, as quimiosintetizantes, e de fotossíntese oxígena, e até aquelas que não necessitam de oxigênio, ou seja, de pouca coisa para realizar a fotossíntese, como é o caso de algumas árqueas. Então, enfim, nós estamos falando, caracterizando seres vivos que estão por toda parte. Estão pelos diversos ambientes do planeta, estão nos objetos, estão na nossa casa, estão no nosso corpo, que é chamado o condomínio das bactérias. Então nós estamos falando de seres que estão por toda parte e o detalhe, nós não conseguimos vê-los. Estruturas celulares, ou seja, estrutura da célula das moneras, estrutura da célula bacteriana. Claro que para podermos analisar mais detalhadamente um membro do reino Monera, é necessário um microscópio eletrônico. Vejamos aí na imagem algumas estruturas em algumas células desse reino, em algumas. Ela vai ter parede celular, membrana plasmática, citoplasma,
ribossomos, nucleóide, plasmídio, o flagelo. Mas dependendo da atuação dela na obtenção de alimento, dependendo do que ela faz, a sua função, o seu habitat, o seu nicho ecológico e o que ela parasita ou não, dependendo, ela pode ter outras estruturas, como essa imagem aí no canto superior. Pode ter flagelo, como eu já falei, mas pode vir fímbrias, que podemos chamar também de fibrilas, que são estruturas presentes que servem para fixar a bactéria em superfície. Então, o flagelo serve para locomoção. Já essas fímbrias ou fibrilas servem para fixação. Pode vir a cápsula, que está aí no tom mais vermelhado, que são bactérias mais resistentes a antibióticos, né? E essa cápsula não está presente na imagem anterior, a imagem que está em preto e branco, inicia da parede celular, já essa mais colorida inicia da cápsula, nesse tom puxado para o vermelho, que seria uma estrutura presente em apenas algumas bactérias, que justamente resistente a antibióticos, que tem por finalidade proteção. A parede celular, como eu já citei, que serve para separar a célula do meio externo, do meio de fora dela. A membrana plasmática, que vai auxiliar na comunicação da bactéria com o meio ambiente. O DNA, que é o quê? O material genético formado por um único cromossomo, certo? Dentro do citoplasma existirá o fluido gelatinoso que dá forma à célula e abriga os ribossomos e o material genético. E esses ribossomos são as únicas organelas citoplasmáticas presentes nos procariontes, que são responsáveis por produzir as proteínas. Claro, se são seres vivos, precisam de proteínas para sobreviver. A clonagem de bactérias, comparada à clonagem de animais, para você ter uma ideia, é um processo bem mais simples. Por que será que é um processo bem mais simples? Porque a clonagem de bactérias, você imagina aí na clonagem de bactérias o tamanho do genoma de uma bactéria que só tem um cromossomo e o tamanho de um genoma de um ser humano, por exemplo, para clonar um ser humano que tem 46 cromossomos, né? Só para você ter uma ideia. E já que a gente está falando desse material genético, além do material genético principal, as bactérias possuem mais 2 materiais genéticos livres no citoplasma. Um deles é o plasmídio, que você está vendo aí, essas fitinhas circulares de DNA, o plasmídio, certo? E que também é responsável pela resistência das bactérias. E o outro é o epissoma, que é responsável pelo processo de reprodução sexuada por conjugação, um tipo de reprodução que algumas bactérias podem ter, que nós vamos falar mais lá na frente. Ok? Então, esses são os componentes, as estruturas celulares de uma célula bacteriana. Agora eu quero mostrar para vocês que elas apresentam formas diferenciadas e que, de acordo com essas formas, elas podem ser classificadas como cocos, bacilos, vibriões, espiroquetas e espirilos. Vou mostrar as formas, né, com imagens para vocês e associando já algumas doenças para a gente puxar para o objetivo da aula, tá? Bacilos, que é a forma de bastão ou bastonete, que é, por exemplo, o bacilo causador de uma doença, bactéria causada de uma doença chamada tuberculose. Cocos, que é o outro formato arredondado, diferente do bastão, né? Causador de uma doença chamada de amidalite, que é a tradicional garganta inflamada. Na imagem, no canto superior, você observa os bacilos, os bastões, os bastonetes, no caso da tuberculose, na fotomicrografia, desculpe. Os cocos, na imagem agora, de forma arredondada, perceba essas formas diferenciadas e de acordo com elas eu estou mostrando a vocês como elas podem ser classificadas e eu estou destacando os nomes, né, mais em negrito. Isso aí é a da amidalite, que causa a garganta inflamada na gente. Mas outros 2 tipos são os espirilos, espiralada, espiroquetas ou filamentos helicoidais, que é associado à doença sífilis, e os vibriões, que é em forma de vírgula,
que é causador, desculpa, da doença cólera, o Vibrio cholerae. E aí nós temos a imagem no canto superior direito de um espirilo, né, o filamento helicoidal, como se fosse a hélice do nosso caderno, lembra, né, ó, a imagem colorida melhor agora. E aí abaixo, o Vibrio cholera, ou cholerae, como você quiser ler, Vibrio cholerae, que é em forma de vírgula. E assim a gente finaliza essas estruturas e formas bacterianas. Ainda falando de morfologia, certo? As bactérias do tipo Coccus, por exemplo, elas podem formar colônias. As do tipo bacilo também, né? Mas eu quero destacar aqui alguns nomes, como por exemplo, os Coccus, que são bactérias com formato arredondado, esférico, como você queira compreender, que se apresentam em colônias. A história da multicelularidade que eu falei anteriormente. Então eu posso classificar em Diplococcus, esse primeiro grupo, Coccus que se apresentam em duplas. O segundo, Staphylococcus, Coccus que se apresentam em cachos, são grupos mais densos, mais organizados, né? E esse terceiro, o Streptococcus, Coccus que se apresentam de forma enfileiradas. E ainda existe um termo que a gente chama de sarcina, que são uns cocos que já perdem o formato esférico e ele é quase cúbico. Perde o formato arredondado e vem a ser um pouco cúbico. Assim como todos os seres vivos, as bactérias se reproduzem, garantindo a perpetuação de suas espécies. É impressionante a rapidez com que elas podem se multiplicar. O processo de reprodução bacteriana pode ser de duas formas, tanto sexuada como assexuada. A reprodução assexuada é um método de reprodução simples, no qual ocorre a duplicação do material genético da bactéria e logo em seguida o estreitamento do citoplasma, dando origem assim a duas bactérias filhas iguais à mãe, como você pode ver aí na imagem que eu acabei de mostrar para vocês, a sequência de A a E. Se houver, de acordo com os cientistas, se as bactérias não tivessem predadores, elas dominariam o mundo em 2 dias. Considerando essa afirmação dos cientistas, se houver um bom suprimento de comida e espaço suficiente a partir de uma única bactéria, pode surgir, para você ter uma ideia, em cerca de 10 horas, mais de 1 bilhão de bactérias. E qual é a característica desses micro-organismos que explica essa rápida multiplicação? A reprodução assexuada, que eu estou falando para vocês, por divisão binária, ou também chamada de bipartição, que é a principal forma de reprodução das bactérias, na qual a bactéria se divide em duas após a duplicação do DNA e o seu aumento de tamanho, e esse processo ocorre rapidamente, geralmente em cerca de 20 minutos. No caso da reprodução sexuada, o processo ele é chamado de conjugação, no qual são necessárias 2 bactérias, uma doadora e outra receptora. A bactéria doadora cede um pedaço do seu material genético, chamado de epsoma. A outra bactéria receptora, que por sua vez aumenta sua variabilidade genética, percebe-se que nessa reprodução existe vantagem, a bactéria em realizar esse processo de reprodução sexuada por conjugação. Por que vantagem, professor? Porque ela aumenta a variabilidade genética, isso torna uma característica mais apta dessa bactéria à sobrevivência, já que ela está recombinando, ela está, digamos assim, recebendo um genoma de outra bactéria, certo? Tem aquela que está doando e a que está recebendo, e na sequência ela vai se dividir com características de uma terceira bactéria. Então, associa-se a esse processo uma variabilidade maior de genes, tornando a bactéria mais
adaptada às pressões que o ambiente pode oferecer. Destaco agora a importância das bactérias para o meio ambiente e para a vida no planeta Terra, claro, né? Então, desempenham o papel de produtores ou autótrofos. Ao lado da nossa preocupação com a preservação das florestas, precisamos estar também preocupados com a preservação dos mares. Por quê? Porque esses micro-organismos realizam a fotossíntese utilizando luz solar. Se as cianobactérias vivem no mar, então a gente tem que se preocupar com a água, o dióxido de carbono, que é usado para produzir os seus carboidratos, né, na sua sobrevivência, a forma como ela obtém seu alimento a partir do CO2, e também o oxigênio, que é muito importante para a nossa sobrevivência enquanto os seres vivos que fazem respiração celular e não fotossíntese. Se não existissem bactérias, não ocorreria uma decomposição das matérias orgânicas mortas e a crosta terrestre estaria cheia de cadáver. Imagina aí. Pois é, as bactérias ajudam no processo de decomposição dos restos mortais de animais, plantas e outros seres vivos. Elas também são utilizadas em pesquisas na área de engenharia genética e a biotecnologia, como, por exemplo, produzindo substâncias, medicamentos como vacinas, insulinas para a cura de diabetes e até no controle biológico das pragas. E tem mais. Nenhum animal consegue digerir celulose, que é o componente da estrutura dos vegetais. Se não fossem as bactérias portadoras da enzima celulase, que é quem promove a quebra dessa celulose, que está na plantinha lá que os herbívoros comem, nessa relação harmônica com o estômago dos animais ruminantes, vaca, bode, né, esses animais não teriam uma boa nutrição, já que não conseguiriam quebrar a celulose vegetal. E um outro detalhe, a importância, a presença das bactérias na produção de alimentos, como iogurtes, coalhadas, vinagres. As bactérias nessa utilidade para o homem, na fabricação de queijo, por exemplo, né, um dos primeiros passos na produção de queijo é a inserção de bactérias e coalho em uma quantidade de leite fresco. O coalho é um conjunto de enzimas que fazem o leite sofrer coagulação, já que as bactérias são utilizadas para transformar a lactose do leite em ácido láctico, que é um importante alimento na fabricação do queijo. Bactérias também são utilizadas na produção de outros derivados de leite, né, como iogurte, que eu já falei, além de vinho, pão e vinagre. Então, estimular o funcionamento do intestino, já que a gente está falando de alimento, é apenas um dos benefícios oferecidos do nosso organismo por esses probióticos, que são as bactérias do bem, né? Porque esses micro-organismos podem oferecer vários benefícios, como aumentar de maneira significativa o valor nutritivo e terapêutico dos alimentos, porque ajuda na absorção do nosso corpo, ajuda o nosso corpo a absorver os níveis de vitamina, de complexo B, os nutrientes, os aminoácidos para formar proteína, ativa a imunidade, que é o que a gente chama de produção de anticorpos, ou seja, ajuda na produção de linfócitos B, que são células defesa, ou seja, o principal mecanismo de defesa contra outros micróbios extracelulares e até mesmo as suas toxinas, né? Aumenta a absorção e fixação de cálcio e ferro. Tem efeito funcional benéfico no organismo, equilibrando a flora intestinal e atua também na capacidade do organismo de desintoxicar-se de excessos, ou seja, de combater até os venenos que são os vírus. Então vejam aí como as bactérias são importantes para a vida no planeta Terra. Deixo como sugestão de atividade essa pequena pesquisa, né, sobre as principais bacterioses em humanos, chamadas de bacterioses. Essas moléstias, digamos assim, hoje, são combatidas com antibióticos, né, que são remédios que inibem a reprodução desses micro-organismos, das bactérias,
permitindo, claro, que o sistema imunológico enfrente a doença, enfrente esse parasita com mais eficiência. O uso de antibióticos, claro, ele deve ser orientado apenas por médicos, pois se a dosagem e o tempo de uso do remédio não forem corretamente seguidos, o ciclo de reprodução da bactéria não será atingido e a bactéria se fortalecerá, tornando-se resistente, né, resistente a esse remédio. Então, essa é a razão sobre o uso indiscriminado de antibióticos que pode levar à formação de cepas de bactérias resistentes, né? Porque as bactérias têm um curto tempo de geração, como a gente viu na reprodução, minutos ou horas, elas podem responder rapidamente a mudanças no ambiente. Então, assim, quando os antibióticos são introduzidos no nosso corpo, as bactérias respondem tornando-se resistentes a eles. E essa resistência a essas drogas se desenvolve como uma natural consequência da habilidade da população bacteriana de se adaptar, certo? E esse uso indiscriminado de antibióticos aumenta a pressão seletiva e também a oportunidade de a bactéria ser exposta aos mesmos, que facilita a aquisição desses mecanismos de resistência. Uma outra curiosidade interessante é que algumas bactérias não chegam nem a invadir, mas sim liberar toxinas que produzem. É um caso da Clostridium tetani, uma bactéria anaeróbica obrigatória causadora do tétano. Essa bactéria não invade o nosso organismo, da doença tétano, mas libera a toxina tetânica, que afeta o sistema nervoso e produz rigidez muscular quando se prolifera em feridas profundas. Quando a bactéria infecta feridas superficiais, não ocorre o tétano, mas nesse caso o tétano só ocorre em feridas mais profundas. Por quê? Porque nessas feridas profundas o ambiente é anaeróbio e o que está favorecendo o desenvolvimento desse tipo de espécie de bactéria, a Clostridium tetani, já que ela é uma bactéria anaeróbia obrigatória. Então, só para fechar esse raciocínio da doença, aí você tem uma lista de as principais doenças causadas por bactérias em humanos, chamamos de bactérias oportunistas, né? Que são aquelas que se aproveitam de falta das falhas do sistema imunológico, digamos assim, nós que somos hospedeiro para elas, né, o condomínio das bactérias, e aí se instalam. E eu deixo como título de sugestão para vocês pesquisarem cada espécie de bactéria que causa cada doença dessa aí, a espécie, os sintomas, o tratamento e a prevenção, como vocês fizeram com os vírus. Tá? Nas pesquisas de vocês, vocês vão poder observar que a prevenção e o tratamento basicamente se dá em algumas doenças pelo soro, né, onde está conferindo uma imunidade rápida e temporária, já que é para tratamento, certo? A vacina, aí no caso é para você prevenir uma pandemia, prevenir uma doença bacteriana que possa se alastrar, digamos assim, por toda a população, como foi o caso da peste bubônica, né, a peste negra. A higiene pessoal é muito importante, a questão da escovação dos dentes para evitar cárie, tomar banho, no mínimo 3 banhos ao dia, né, lavar sempre as mãos, ou seja, manter o seu corpo limpo e organizado. Os preservativos nas relações sexuais, como vocês podem ver na imagem aí, o masculino e o feminino, né, para não ser contaminado, ou seja, infectado por bactérias transmitidas pelo ato sexual, pelos órgãos genitais. A questão do saneamento básico, que não é só um fator de higiene pessoal, mas também de política governamental, né, que as cidades precisam ter saneamento para evitar a proliferação dessas doenças. E, como eu já falei, para tratamento, os antibióticos, que são bons e remédios, medicamentos eficientes no tratamento contra essas bactérias. É isso aí, meninos e meninas, chegamos ao fim de mais uma aula, aprendemos mais um tema, o Reino Monera. Agora é com você, faça seu próprio resumo. Interessante que no seu resumo vem a estrutura celular dessas bactérias, das cianobactérias, a importância das bactérias para
o ser humano, doenças que essas bactérias podem causar em seres humanos e também um pouquinho sobre, não podemos esquecer, da importância das arqueas. Espero que vocês tenham compreendido. Um forte abraço do professor Clívio.